Queria que você abrisse a Bíblia, queridos, em 2 Samuel, capítulo 9. O livro do profeta Samuel, o segundo livro, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 a 4. E eu vou orar aqui enquanto isso. Senhor Jesus, nós primeiramente te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Que privilégio é, Senhor, ministrar, ó Deus, da tua santa palavra. Que privilégio é, Senhor, ouvir da tua palavra, Senhor. A tua palavra também nos diz que chegarão tempos, ó Pai, que as pessoas sentirão saudades, ó Pai, de ouvir a tua palavra. Não vai mais existir, Senhor, porque nós já estaremos com o Senhor também para a eternidade, Pai. Então nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Se não for a luz do teu Espírito, nós não podemos fazer nada. Então, Espírito Santo de Deus, esteja sobre mim nesta manhã, sobre esta igreja, e que o Senhor fique muito mais que à vontade entre nós nesta manhã. É o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem realiza, é o Senhor que faz tudo, Pai. Obrigado e fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Quem achou, diga achei. O tema de hoje, queridos, só saiu ontem à noite. A semana inteira eu estava preparando o sermão, mas eu falei, Deus, eu quero um tema. Eu falei, eu já preguei tantas vezes sobre esse tema, e eu sempre falava sobre Lodebar. Você já conhece a história, mas eu nunca tinha me atentado para a questão da pessoa que a gente vai ler aqui, e a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Amém, queridos? Casa de Maquir. Vamos ler, queridos. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, repitam comigo: casa de Maquir. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos dessa história. Eu creio que vocês todos já leram, vocês já ouviram pregações sobre isso. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que essa história não começou diretamente com o Mefibosete, mas começou lá com Saul, que era o avô de Mefibosete. Amém, queridos? Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei que Israel quis ter para governar, para administrar aquela nação. Porque a partir de então, antes disso, era apenas Deus quem governava, quem administrava o povo de Israel, quem liderava, mas o povo quis um rei. Então Deus deu um rei para eles. O nome dele era Saul. E esse rei, irmãos, ele começou bem. Esse rei começou muito bem. Ele era humilde na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que ele terminou mal. O rei Saul, outrora que tinha começado tão bem o seu ministério, o seu reinado, ele terminou muito mal. E isso já é uma palavra para mim e para você que está aqui nesta manhã. Já é uma coisa que a gente precisa refletir. Que não adianta você e eu começarmos bem, mas terminarmos mal. Não adianta você começar um projeto, uma obra bem e terminar mal. Nós precisamos muitas vezes sim começar bem, terminar bem, ou até começar mal. Mas você precisa terminar bem. Amém, queridos? Você pode até começar na presença de Deus, ali meio que capengando, mas você vai se endireitando com a ajuda do Espírito Santo de Deus, mas você vai terminar bem, e é isso que importa. Nós não podemos ser como o Saul, que terminou mal. E queridos, a Bíblia também nos diz que Saul perdeu o reino. Você consegue imaginar isso? Aquele que tinha tudo, as suas mãos, o Saul, ele perdeu o reino. Saul perdeu o favor de Deus. Saul perdeu a sensibilidade. E o fim dele foi terrível. A Bíblia nos diz que o próprio Saul tirou a sua própria vida. A Bíblia também nos diz que nos dias do rei Saul não foi buscado o Senhor, queridos.
Olha a tristeza para um rei, para aquele que foi escolhido pelo Senhor para governar a nação de Israel. A Bíblia diz que não foi buscado o Senhor nos tempos do Saul, do rei Saul. E não para por aí, queridos, o desastre que aconteceu na vida de Saul. A Bíblia diz que os seus filhos, todos eles foram mortos em batalhas. A estrutura da casa de Saul caiu. O reinado do rei Saul entrou em colapso. Tudo porque ele desobedeceu ao Senhor. Mas a história continua e nós sabemos que houve uma criança nessa história. Uma criança que foi ali o seu neto, né? O neto do rei Saul. O nome dele era Mefibosete. E aqui tem algo poderoso para nós, irmãos. Num dia que Davi tinha tomado o trono, né, de Israel, que ele se tornou oficialmente o rei de Israel, aconteceram catástrofes, porque quando um rei tomava a posição de outro rei anterior, eles tomavam tudo, partiam para as batalhas e assim por diante. As pessoas que estavam lá, a maioria dos homens eram mortos, só preservavam crianças e mulheres, e os animais muitas vezes. Mas nessa catástrofe que aconteceu em Jerusalém, a ama desse menino chamado Mefibosete, a cuidadora do Mefibosete, tentou proteger ele, tentou salvar ele daquelas guerras que estavam acontecendo naquele momento. Mas no meio da fuga, essa mulher, ela tropeçou, e o menino caiu do seu colo. E preste atenção, igreja Yahvé, essa mulher não queria fazer o mal. Essa mulher, ela não queria realmente o mal de Mefibosete. Ela estava agindo ali no impulso de ajudar e fazer o bem, mas ela causou um dano irreparável. Tentando ajudar, ela causou um dano irreparável na vida de Mefibosete. E tem coisas na nossa vida, queridos, na sua vida, que não veio por maldade. Tem coisas que aconteceram com você, tem coisas que aconteceram com a sua família, que pessoas fizeram ou permitiram que acontecesse, mas não foi por maldade. Elas queriam fazer o bem, mas acabou acontecendo um dano irreparável. E eu sei, queridos, que na sua vida também já deve ter acontecido isso, mas mesmo assim doeu demais. Mesmo que a pessoa não tivesse tido a intenção de fazer isso, doeu na sua vida, machucou você. Mesmo assim, traumas talvez foram trazidos à tona na sua família, e até hoje você não entende o porquê de tudo isso. Assim era a vida do Mefibosete. A Bíblia nos diz então que o menino caiu e ficou coxo. Ele já não conseguia mais caminhar direito, ele já não conseguia mais andar direito, ele já não conseguia ir para lugares que poderia realmente, como nós, andarmos por todos os sítios, mas ele já não conseguia mais. E a Bíblia também nos diz que ele foi parar num lugar chamado Lodebar. Lodebar. E Lodebar, irmãos, sim, quando nós pesquisamos a fundo, fazemos uma exegese, nós vemos que ali realmente Lodebar é lugar de esquecimento, coisas que você já sabe. Lugar de esquecimento, lugar onde não tem nada, onde você é esquecido da presença das pessoas. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Eu vou pregar sobre a forma que nós enxergamos Lodebar. Amém, queridos? E a primeira questão para nós aqui, quando nós vemos a história de Mefibosete, além de falar da tragédia que aconteceu por causa de Saul, do vô dele, né, que começou toda essa tragédia, mas também teve coisas boas na história de Mefibosete, queridos. A Bíblia nos diz sobre uma amizade verdadeira, sobre a amizade de dois rapazes, de dois homens chamados Jonatas e Davi. Amém, queridos? Jonatas e Davi eram muito amigos. Eles tinham uma aliança tão forte um com o outro. Um se apegava ao outro mesmo por causa de amizade. E eu não sei se vocês já tiveram isso. Uma amizade que vale mais do que o irmão de sangue que vocês têm. Uma amizade tão forte que um não queria o mal do outro de jeito nenhum. E Jonatas, eu não sei quem já está assistindo ou já assistiu a Casa de Davi, que está lá na Prime Video. Queridos, quando eu vejo, quando eu assisto aquilo, né, dando vida à palavra de Deus, eu falo para minha esposa, falei, nossa amor, como que pode? Jonatas, que era o príncipe, que era o próximo rei, era para ser o próximo rei de Israel, ele nunca teve inveja de Davi, ele nunca teve ciúmes de Davi.
mesmo ele sabendo que era para ele ser o próximo rei, porque era assim que acontecia, né, queridos? O pai morria, o filho assumia o trono. Mas Jonatas, mesmo sendo filho do rei Saul, ele sempre ajudou Davi. Jonatas sempre acreditou em Davi. Jonatas tinha temor de Deus, querido. Quando ele ficou sabendo que o profeta Samuel tinha ungido a Davi como rei de Israel, ele tinha temor a Deus. Então ele nunca invejou o trono que era para ser para Davi futuramente, né? Jonatas nunca quis o mal de Davi. Jonatas foi amigo de Davi mesmo antes de oficialmente Davi se tornar rei. Vocês percebem isso? Que amizade é essa? Que aliança é essa que não tem ciúmes, que não arde em ciúmes, que não arde em invejas? Hoje o que mais vemos na sociedade, até dentro da igreja, infelizmente, ciúmes atrás de ciúmes, invejas atrás de invejas, por causa de ministérios. É por causa que a pessoa tem mais condição financeira. Porque a pessoa é assim. Mas Jonatas não tinha esse coração. Davi também não tinha esse coração. Eles eram amigos, eles tinham uma aliança muito forte entre eles. Quando Saul quis matar Davi, quando o próprio pai de Jonatas quis matar o Davi, Jonatas protegeu Davi. Quando Davi precisava de cobertura, sabe quem estava lá? O Jonatas. Você precisa ter um amigo ou uma amiga assim, irmãos. Pessoas que vão te proteger no meio de uma guerra. Pessoas que vão te proteger no meio de fofocas, de pessoas que vão tentar acabar com a sua vida. Você precisa ter alguém como Jonatas. Então eles fizeram uma aliança. E anos depois, após Davi ter virado oficialmente rei de Israel, depois dele ter conquistado muitas batalhas, depois que Davi realmente se tornou um rei poderoso, certa vez Davi chegou e disse: eu preciso fazer o bem agora. Eu preciso fazer alguém para a casa de Jonatas. Eu preciso fazer o bem, porque Davi se lembrou daquela aliança que ele tinha feito com Jonatas. Olha o nível disso, igreja Yahvé. O coração de Jonatas para com Davi gerou recompensa até depois da morte. Tem gente que pode não entender isso ainda. Talvez você não entenda, não perceba isso. Porque tem pessoas que vivem apenas para si. Tem pessoas que vivem apenas para ela, para aquelas pessoas que estão ao redor delas. E amém, queridos. O primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Temos que defender. Temos que estar juntos. Mas Deus colocou pessoas na sua vida para que você também viva por elas. Eu não sei o que Deus está falando com você agora, mas Deus colocou pessoas na sua vida para você também proteger ela. Deus colocou pessoas na sua vida para que você realmente abençoe a vida dela. E essas pessoas, querido, elas transbordam para com os outros. Essas pessoas que têm o coração como o de Jonatas, elas transbordam para todos os lados de amor. Elas continuam vivendo para os outros. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que o bem que você faz hoje para alguém vai trazer bênção no futuro para os seus filhos e para os seus netos. Se você faz o bem hoje, se você faz alianças abençoadas na presença de Deus, essa aliança lá no futuro, quando você já nem estiver mais nessa terra, vai abençoar os teus filhos e os teus netos, os teus bisnetos. E isso mesmo você não estando aqui. Fica tranquilo, irmãos. Descansa em Deus, que essas pessoas vão proteger a sua família. E Davi então perguntou: existe alguém da casa de Saul que eu possa abençoar por causa da minha amizade com Jonatas? Então o homem chamado Ziba respondeu: tem um, mas é aleijado. E eu fico me perguntando, o que tem a ver, né? Você nunca se perguntou para o texto bíblico isso? Tem alguém lá? Sim, tem, mas é aleijado. Ué, então ele não merece? Sabe por quê, querido? Sabe quem faz isso? O mundo. O mundo quer colocar rótulo na sua vida. O mundo, ele quer colocar em você uma referência de quem você não é, de quem você não representa totalmente. Você pode estar quebrado muitas vezes. Você pode estar muito triste com muita coisa que tem acontecido na sua vida, mas você não é essa pessoa. Mas o mundo quer colocar um rótulo sobre si.
O mundo responde dessa forma. Porque, irmãos, Deus ele pergunta sobre a nossa identidade. E o homem responde com limitação. Deus pergunta: quem é você? Aonde está você? Deus também pergunta sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Mas o mundo responde com rótulos. Ah, mas aquele está na igreja agora. Mas aquele usava tanta droga. Usava, não usa mais. Porque ele é de Deus agora. Na quarta-feira, nessa semana, eu falei sobre isso na oração. Quem estava de manhã lá online sabe. Você pertence a Jesus Cristo. Você pertence a Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não dê ouvidos para os ibas que estão por aí pelo mundo. E entrando mais a fundo então nessa cena, irmãos. Quantos já ouviram então a expressão Lodebar? Pregações de pastores que conhecemos: fuja de Lodebar. Lodebar é terra de esquecimento. Lodebar é lugar de derrota. E tudo bem, irmãos, é isso mesmo. Lodebar é uma terra de esquecimento mesmo. Só que até na terra de esquecimento, Deus ainda trabalha. Até na terra onde você se sente esquecido, Deus está cuidando de você. E hoje Deus vai ajustar a nossa visão para com isso. Porque o problema nunca vai ser Lodebar. O problema é como nós enxergamos Lodebar. O problema nunca vai ser o lugar que Deus nos trouxe, Portugal, aleluia. Mas a forma como nós enxergamos esse país. Preste atenção, igreja Yahvé. O Mefibosete, se ele estivesse em Jerusalém, quando Davi tomou o trono, e sem a anuência de Davi, tá? Certamente aquele menino estaria morto. Sem que Davi quisesse. Mas imagine um rei tomando a posse. E queridos, é destruição total. Mas o diabo não conseguiu. Porque o menino foi parar lá em Lodebar. Percebe aquilo que eu falei no início? Que aconteceu algo inesperado na vida dele, de Mefibosete. Ele ficou coxo aproximadamente aos seus 5 anos de idade. Ele era uma criança. Mas isso o protegeu. Então, queridos, o diabo não conseguiu matar Mefibosete também, nem em Lodebar. E sabe por quê? Porque Lodebar não era a arma do diabo. Lodebar era esconderijo de Deus. Repita comigo, igreja: esconderijo de Deus. Tem vezes que eu fico pensando: Deus, por que o Senhor me trouxe para Portugal? Eu acho que é a pergunta de alguns de vocês também. Podia estar lá comendo um pastel na feira no Brasil agora. Domingo, oh glória a Deus, uma coca gelada. Minha família estaria lá. O almoço em família. Eu sei que vocês já pensaram sobre isso. Talvez você fale assim consigo mesmo, né? Esse país não combina comigo. Esse país não tem nada a ver comigo. Esse país não se parece nada com o que eu penso, com o que eu quero viver. Talvez Portugal nunca tenha sido o seu plano, irmãos. O meu sempre foi. Desde quando eu era adolescente eu amava Portugal. Mas muitos vieram para cá. Talvez nunca tivesse sido o plano mesmo. Portugal. Eu quero ir para os Estados Unidos. Quero ir para a Inglaterra. E você está se perguntando até hoje: o que eu estou fazendo aqui? E Deus está respondendo para você nesta manhã: cuidado para não reclamar do lugar que está te preservando. Quando eu olho para os meus filhos, igreja, eu sei que eles têm saudade dos avós, dos tios, dos primos, mas eu vejo o quanto Deus está preservando a nossa vida e a vida deles em relação ao que poderia estar acontecendo no Brasil nesses últimos 4 anos que quase estamos aqui, né? E tem hora que eu vou falar alguma coisa, eu falo: Deus está preservando. Deus está preservando. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe, para não reclamar do lugar que Deus está nos preservando. E uma pergunta séria para nós, irmãos: é melhor estar em Jerusalém e morrer, ou estar em Lodebar e sobreviver? Eu não estou falando de forma física, material, vai morrer, não é isso, irmãos. Eu estou falando de forma espiritual mesmo. O Mefibosete, se tivesse ficado então em Jerusalém, certamente estaria morto.
Meus irmãos da igreja Yahvé, Mefibosete tinha muitos motivos para reclamar, e você também, eu acho que tem motivos, né? No Brasil eu ganhava mais. No Brasil, eu e minha esposa ganhávamos muito mais, irmãos. Financeiramente falando, temos amigos aqui que ganhavam 5 vezes mais que nós. Mefibosete também tinha motivos para reclamar. Ele nasceu príncipe, mas ele vivia desde os seus 5 anos de idade como um mendigo. Ele era saudável. Você consegue imaginar seu filho agora? Saudável. E com 5 anos fica coxo, porque alguém derrubou o seu menino lá na escola. Você já consegue imaginar isso, querido? Mefibosete perdeu a sua herança sem culpa nenhuma. Ele tinha ou não motivos para reclamar? Todos os motivos. Depois do meu pai Jonatas, sou eu, é eu que... Não. Mas a Bíblia mostrou o que então, em todo esse tempo, até que Davi fosse lembrar dele, de alguém da casa de Jonatas, Deus ficou em silêncio. E tem hora que Deus fica em silêncio conosco aqui em Portugal, não é? E como dói às vezes o silêncio de Deus. Mas Deus hoje diz para você que está aqui nesta manhã: se você continuar reclamando, eu vou parar. Mas se você confiar em mim, eu vou continuar a obra. Porque uma hora o rei vai se lembrar. Uma hora o rei vai se lembrar. Você está olhando para o que falta, igreja, ou para o que você tem? Porque o nosso Deus, não sei se você sabe, o nosso Deus, ele não trabalha com o que falta, mas com o que nós temos. Você tem uma esposa abençoada, querido? Você que é marido aí? Sim ou não? Esposa, você tem um marido abençoado? Você tem filhos abençoados? Então Deus vai trabalhar com o que tem. Talvez você não esteja ganhando seus 5.000 euros mensais ainda. Mas nem tudo é dinheiro, né, irmãos? Tem gente que eu conheço aqui em Portugal que ganha muito bem, mas a família não se dá bem. Conheço amigos portugueses que têm casas de arrendamento para todo lado, mas não se dão bem. Deus, ele olha para o que nós temos. Jesus, certa feita, perguntou assim, na multiplicação dos pães: quantos pães vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Se Jesus fosse como nós, não vai dar, hein? Se Jesus aí, olha. Mas Jesus deu graças a Deus pelo que tinha, e o resto foi multiplicado. Enquanto você não aprender a fazer isso, nada vai se multiplicar, sempre vai faltar. Quantas vezes eu e minha esposa comemos pão com atum em Portugal apenas, mas toda a refeição sentávamos eu e nossos filhos, graças a Deus por isso. Fala para o irmão do seu lado aí agora: pare de olhar para o que falta e valorize o que você tem. Pare de olhar para o que falta, irmão. Tem gente também que diz assim, eu ouço várias vezes aqui em Portugal: quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Não vai, porque você não vai ser feliz quando tiver, você vai ser feliz antes de você ter. O ser feliz vem antes do ter. O ser vem antes do ter, irmãos. Esses dias eu assisti um vídeo, eu acho que vocês assistiram na internet, de um menino africano que ganhou um chinelo, Havaianas brasileiro. Não sei se vocês assistiram. Que alegria que ele estava. Eu falei: Deus, como eu sou um cabeção. O menino alegre porque ganhou um chinelo, e nós aqui temos casa, temos família abençoada. Um não reclama com o outro, não joga na cara do outro as coisas. Somos abençoados. E o menino lá, feliz porque ganhou um chinelo. Queridos, a Bíblia diz sobre Mefibosete algo importante. Ele está na casa de Maquir, em Lodebar. Percebe que o lugar de proteção e de segurança então vem antes realmente do lugar geográfico. Você pode estar em qualquer país, irmãos, Deus vai te proteger.
Você pode estar no pior país economicamente falando, Deus vai te proteger lá. Talvez não vai ter BMW, talvez não vai ter 10 mil euros por mês ainda na conta, mas Deus vai estar com você lá. O Brasil também tem problemas, irmãos, sim ou não? Está tudo caro agora, meu Deus, um lanche, minha mãe esses dias disse que estava 25, 30 reais, um lanchinho pequenininho. Falei, meu Deus do céu, aqui a gente vive do McDonald's. Queridos, antes do lugar geográfico, Deus cuida de você onde você está. Antes de falar de lugar, então, olha o que a Bíblia fala, está em casa de Maquir. Antes de falar de um lugar geográfico, Deus fala de uma casa. Antes de falar de um ambiente, então, Deus fala de cuidado. Você pode ir para qualquer lugar, irmão, você vai ser protegido por Deus. Você vai ser protegido pelo Senhor. E isso significa que mesmo então, diante de Lodebar, Deus vai levantar um Maquir na sua vida. Deus já levantou na sua vida alguém para cuidar de você, desde quando você chegou em Portugal. E Maquir pode representar uma pessoa, Maquir pode representar uma igreja, Maquir pode representar alguém que nem cristão é, mas está te protegendo e cuidando de você. É tão bom, né, irmão, ser cuidado, né? É tão bom quando alguém vem, te auxilia, te ajuda. Você nem esperava aquilo, mas a pessoa é tão boa. É uma Maquir que Deus está levantando na sua vida. É uma igreja, é uma pessoa, enfim. Sempre vai ter alguém na sua vida para abrir a porta para você. E você sabe disso. Deus colocou alguém para abrir uma porta que você nem esperava. Deus vai colocar alguém para sustentar você, para cuidar de você. Mas Maquir, irmãos, ele não aparece apenas na vida aqui do Mefibosete, não. Sabia que ele aparece na vida até do rei Davi? Depois que Davi já estava forte no reino de Israel, ele teve medo do seu filho Absalão. Absalão queria tomar o trono do próprio pai. E sabe onde o Davi foi se esconder? Na casa de Maquir. Essa história está em 2 Samuel 17, versículo 27. Esse rapaz era alguém bondoso. Na sua vida Deus vai colocar uma pessoa tão bondosa que Ele não vai repetir isso apenas com você, mas com seus filhos. Vai repetir isso com os seus netos. Deus sempre vai levantar um Maquir na sua vida, queridos. Ele cuidou até do Davi, do rei Davi. E o que eu aprendo com isso, igreja, é que mesmo no meio do deserto, a casa de Maquir é um lugar de refúgio. Talvez aqui para alguns irmãos, a igreja é um lugar de refúgio, sabia disso? Eu não sei se vocês já experimentaram a dor da solidão, a dor de não ter um abraço, a dor de não ter com quem conversar. E muitas vezes essa igreja, a igreja Yahvé, é um lugar de refúgio. A casa de Maquir também é um lugar que sempre vai ter alimento. É uma casa que sempre tem compaixão. É uma casa que sempre tem água e um leito macio para descansar. Deus vai cuidar de você, irmãos, aonde você estiver. Pode ser numa casa de 100 mil euros, alugada, ou numa casa de 1 milhão de euros. Deus vai cuidar de você. Se você voltar para o Brasil, Deus vai cuidar de você. Se você decidir ir embora para outro país da Europa, Deus vai cuidar de você. Mas pastor, lá a economia é pior do que Portugal. Deus vai cuidar de você. Fica tranquilo. Na casa de Maquir, a nossa identidade é restaurada, irmãos. Ali ganhamos força para sairmos vitoriosos da nossa peleja, porque Deus está cuidando de você em cada detalhe. Deus está cuidando de você, igreja, em cada detalhe. Se você olhar para trás, veja o quanto Deus já te abençoou. Talvez Deus não tenha feito aquilo que você queria, mas Ele fez o que Ele queria, desejava na sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele vai cuidar de você em cada detalhe. E presta atenção, igreja, antes do favor de Deus vem a misericórdia. O rei ainda não tinha chego na casa de Maquir lá para ter com o Mefibosete, mas a misericórdia do Senhor já estava sustentando Mefibosete por anos, porque uma hora o rei vai se lembrar. Fica tranquilo, irmãos, naquele projeto que você está fazendo, uma hora o rei vai se lembrar.
aquele sonho que você tem de realizar ainda, o rei vai se lembrar. Você está sendo sustentado pela misericórdia do Senhor, e quando a graça chegar, vai te pegar de uma forma que você vai transbordar, você vai se assentar à mesa do rei. Deus, tudo que eu sofri até hoje, graças a Ti, por Tua graça, hoje eu estou à mesa do rei. Devia ser esse o clamor de Mefibosete. E isso é tão poderoso, queridos, porque às vezes o milagre não é ter muito, mas às vezes é não faltar nada. Às vezes não é subir tanto, mas é não cair. Deus não te deixa cair, porque Deus está cuidando de você em cada detalhe. Uma outra coisa para nós, irmãos, já daqui a pouco estamos a encerrar. Você não deve caminhar sozinho nesta vida. Fala para a pessoa do seu lado aí, você não deve caminhar sozinho nesta vida. E eu gosto de falar isso, tá, irmãos? Eu gosto que a igreja participe. Eu gosto que a igreja Yahvé, porque nós somos pentecostais, nós queremos que a igreja participe. Você não deve caminhar sozinho nesta vida. A Bíblia nos diz que Paulo teve Barnabé na sua vida. Moisés teve quem? Arão. Ou Arão teve Moisés. José teve conexões até na prisão, irmãos. Sabe o filho de Jacó? Ele teve conexões até dentro da prisão. Ele revelava os sonhos através do Senhor e interpretava e falava: agora vocês vão precisar administrar isso, lembra de mim depois, hein? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Você precisa ser esperto. Eu sei que em Portugal tem outra conotação a palavra esperto, mas eu falo do nosso bom português do Brasil. Você tem que estar ligado nas coisas. Se alguém está precisando de alguém lá para ganhar 1.500 euros por mês, essa pessoa sou eu, hein? Se apresenta. Faça conexão com essa pessoa. Ai, mas eu não sei falar. Abre a boca e fala. Pô, Deus te deu uma boca. Quantas coisas eu vi amigos meus perdendo porque não abriu a boca para falar. Sabia fazer, sabia exercer aquela profissão. Abre a boca, irmão. Fala. Mas pastor, tem gente que é assim ainda, é marrudo. Eu não dependo de pessoas, pastor. Só dependo de Deus. Vai morar no céu já então, queridos. Enquanto você estiver na terra, você depende de Deus, sim. Mas Deus vai colocar pessoas na sua vida. Quando a gente veio mudar do Algarve para cá, irmãos, a gente precisou de um casal, de uma família para nos ajudar aqui. Fabrício e Ivani, como é que a gente ia fazer as coisas do Algarve aqui? Não tem como. Agora você já imaginou se a gente... É só eu e Deus, hein? É só eu... Pessoa? Não, é só eu e Deus. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te abençoar. Dependa então de Deus. Mas saiba que Deus vai colocar pessoas na sua vida para te abençoar. E olha quanta pessoa abençoada aqui, ó. Amém, queridos? A conexão com pessoas é como um interruptor, queridos. Quem trabalha com eletricidade aí sabe, pequeno por fora, mas por dentro está conectado a muita coisa lá dentro. E a conexão faz isso. Da outra vez que a gente já veio para Portugal e precisou voltar para o Brasil, já voltamos com nossos empregos no Brasil. Por isso que eu falo, irmãos, onde você estiver, Deus vai te proteger. Deus vai cuidar. Se você decidir ir para a direita, para a esquerda, Deus vai cuidar de você. Mas tudo depende do seu olhar, a parte bíblica dentro de nós, a palavra de Deus vivendo dentro de nós. Nós tínhamos conexões em todo lugar, irmãos. Quando decidimos da outra vez voltar para o Brasil, uma mensagem já chamaram a minha esposa de volta para o mesmo trabalho que ela estava antes. Eu cheguei no Brasil, fomos num parque aquático. Quando é que eu ia imaginar que num parque aquático eu ia ver a minha ex-chefe lá? E ela está aqui no Brasil de novo. Quer voltar para o trabalho? Quero. Então está de volta. Conexão, irmãos. Agora se você é alguém, eu só dependo de Deus. Eu só dependo de Deus. Não vai dar certo, irmãos. Nunca despreze as conexões pequenas, porque são elas que vão te levar a coisas grandes no amanhã. Eu amo os irmãos aqui nessa igreja, os homens aqui que nos ajudam. Eu vou até falar do Renatinho, amigo nosso. Se não fosse ele, irmãos, eu não sabia nem arrumar aquele negócio daquela bomba d'água ali. Calma aí, calma. Mas a gente precisa de conexão, irmãos. Agora tem outros irmãos na igreja que têm abençoado na obra.
muito mais. Não é apenas dizimista, mas ele oferta quando realmente é necessário. Precisamos de conexão, amém, igreja? Você precisa ter pessoas ao seu lado. Não é tanto, não precisa ter umas 50, mas pelo menos umas 5, 4, 5 você tem que ter. E a gente vai para a aplicação final, irmãos. Você pode mudar para mim, amor, fazendo um favor? É que clicou aquela hora, eu acho. Desculpa lá. Tem que fechar e abrir. Só um momentinho, irmão. Eu preciso de pessoas, tá vendo? A gente tá já a encerrar. Cadê meu telemóvel? Pode ir. Aí. Primeiro ponto, então, para nós. Agora dói, né, irmãos? O cão tá bravo hoje, hein? Parar o quê? Reclamar. Talvez nós estejamos no país que mais se reclama. Sim ou não, irmãos? Reclama de tudo. Reclama se tem pouca água. Reclama se tem muita água. Reclama se alguém faz de uma forma. Reclama se não faz de outra forma. Reclama. Nossa, eu faço fotografias de futebol, né? Os pais reclamam com o árbitro todo momento. Meu Deus, eu falo, não, mas reclamam por uma coisa que não tem nada a ver. Querido, reclamação não vai levar a nada. O que vai levar a gente a alcançar o nosso objetivo é a gente ficar quieto e agir na presença de Deus. Pare de reclamar, igreja, porque você está sendo preservado. Eu sei que o meu filho, Estevão, foi preservado de coisas no Brasil, que se eu estivesse lá nesses últimos 3 anos e pouco, poderia ter dado problema na vida dele, com um familiar nosso. Mas Deus está protegendo. É só que, para de reclamar. Tá bom o pão com atum. Tá uma benção esse pão com atum. Tá uma benção esse ovo frito. Tá uma benção comer essa batata assada. Irmãos, eu tenho amigos no Algarve que durante 1 ano comeram só batata, de todos os tipos. Batata para cozer, para fritar. Mas eles permaneceram fiéis. Segundo ponto, mude sua visão. O problema não é Portugal. O problema é a sua visão. E eu sempre aprendi uma coisa com meu avô, com a minha avó. Meu avô já não está entre nós. Se não está bom, sai. Mas lá também é ruim. Então não vai, então fica. Não, mas eu não quero ficar. Então vai. Não. Meu avô era assim, muito prático. Mas muda a sua visão. A nossa visão, a minha visão aqui em Portugal, irmãos, é que a geração de jovens se convertam ao Senhor Jesus Cristo. E a cada semana que passa, sempre tem um jovem mandando mensagem no Instagram, curtindo as coisas da nossa igreja. E não é por causa da nossa igreja, pode ser de qualquer outra igreja, irmãos. O que eu quero é que eles conheçam Jesus Cristo. É mudar a visão. Se eu fosse falar para vocês, irmãos, no Brasil a gente estava muito melhor financeiramente. Mas a visão tem que mudar. Terceiro ponto, valorize o que você tem. Irmão, você tem uma família abençoada aqui em Portugal? Você tem tudo. Você tem tudo. Muitas vezes nós só damos valor para a nossa família quando a gente está tão longe dela, né? A gente só dá valor para o que nós temos quando a gente começa a perceber que não vai ter. Valorize o que você tem. Vou falar até de mim agora. Valorize o seu pastor. Valorize o seu líder. Valorize aquelas pessoas que se doam pela casa do Senhor, irmãos, porque nós chegamos muitas vezes na hora do culto e esse lugar, a estrutura não é perfeita, irmãos. Não está do jeito que a gente deseja. Mas existem pessoas aqui que chegam 1 hora, 1h30 antes, todos os cultos, para estar aqui limpando, arrumando as cadeiras, tirando o som, para que você se sinta bem. Então valorize o que você tem, a sua família, valorize o seu marido, valorize a esposa, o filho. Pode ir para o próximo. Honre conexões também.
honrar aquela pessoa que Deus colocou do seu lado, irmãos. E honra, irmãos, é algo tão profundo para mim, porque eu consigo perceber de longe desonra. Você sabe por quê, irmãos? Eu já trabalhei num ambiente político no Brasil. Eu trabalhava com informática lá. E nesse lugar político, toda a gente quer passar a perna no outro, né? Um quer ser melhor, maior do que o outro. Só que eu era da informática, então eu estava em todos os ambientes daquele lugar. Fosse no ambiente local, que era onde eu trabalhava, ou em outros ambientes de politicagem, onde eles iam fazer as suas, como é que fala? Comícios, né? Eu estava lá. Então eu vivia tudo isso, eu falava, nossa, esse honra o presidente aqui, esse aqui não honra nada. Honra, irmãos, não depende do que a pessoa fez para você ou do que ela é você que decide honrar. Se a gente olhar para a história do Davi, ele honrou Saul, mesmo Saul querendo o matar. Não dependia do que Saul fazia para ele, mas ele decidiu honrar. Honre, irmãos, as pessoas que Deus colocou na sua vida. Sabe aquela pessoa que abre a casa dela para você comer lá um dia, almoçar, jantar, abre a casa dela para que você tenha bons dias. Honre essa pessoa, porque elas vão te levar ao teu destino. E essas pessoas que abrem a sua casa, abrem ali os seus depósitos mais que ninguém poderia estar ali, abrem os seus cantinhos mais valorizados para que você estivesse lá. Abre o seu tempo, dá uma brecha ali para que você fale, para que você converse com ela. Honre essas pessoas, porque pessoas assim já estão escassas. Ninguém mais quer abrir casa para ninguém. E esses dias eu ouvi uma pregação do nosso pastor Davi no Brasil, e ele falava que quando ele era criança, por isso, irmãos, a gente aprende muito cedo com o pastor Davi. Senhorzinho de cabeça branca, ele é o meu pastor até eu morrer. Aqui na terra, o meu pastor vai ser o pastor Davi. E ele falava então que quando ele era de uma outra denominação, antes quando criança, eles eram da congregação cristã no Brasil, que quando os irmãos da congregação são assim, né, eles se juntam, vão na casa de alguém lá longe, e vai toda a gente. E os pais dele sempre ensinaram, Davi, os irmãos vão chegar aqui, sexta-feira, e vão ficar até domingo. E eu vou dormir onde, mãe? Vai dormir na cadeira da cozinha, porque os irmãos têm preferência, a gente tem que tratar eles com honra. Hoje não, né? Dorme na sala você que está chegando, meu filho é um príncipe. Honra, irmãos, honra. E o pastor Davi dizia, hoje eu sei o que é honra, porque meus pais me ensinaram sobre honrar. Pode passar? Permaneça no caminho do Senhor, é o principal para nós, irmãos. Fique em Lodebar, até que o rei te mande chamar. Eu tenho tanto medo dessa frase que eu mesmo coloquei. Fique em Portugal, até Deus te mandar você chamar. Fique você, irmãos, aonde você está, até que o rei vai se lembrar de você. Ele vai mandar chamar você. E quando o rei manda chamar, não tem ninguém que possa contra, irmãos. Não tem ninguém que faça alguma coisa, porque o rei mandou. Eu trabalhei lá no sindicato no Brasil, como eu falei aqui agora há pouco. Irmãos, quando o presidente falava, acabou. Podia ser qualquer diretor vir falar alguma coisa. Não, o presidente falou, já era, acabou. Imagine um rei quando fala. Mefibosete estava escondido lá em Lodebar. Talvez muito ferido, muito limitado. Mas sempre tem um dia que o rei se lembra. O rei perguntou por ele. E quando um rei pergunta, ninguém pode impedir o desejo de um rei. Guarda essa palavra com você, irmãos. Quando um dia o meu pastor no Brasil disse que eu ia ser pastor, eu guardei aquela palavra. Foi em 2009. Eu guardei aquela palavra, porque eu falei, um dia o rei vai se lembrar. Igreja Yahvé, você não está atrasado, você está sendo preservado. Eu sei que às vezes Portugal parece que a gente está tão atrasado, né?
Deus está preservando você. Você não está sendo rejeitado, mas você está sendo preparado para algo muito maior. Você, homem e mulher que está aqui, você não está sendo esquecido. Você está sendo guardado por Deus. Eu queria que minha esposa colocasse um louvor. Vamos nos colocar em pé, queridos?